Olá, seja bem-vindo ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o jornalista Alexandre Lino, ele que é presidente do Sindijornal, Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Alagoas. Nossa pauta é ampla e inclui as atividades que estão sendo desenvolvidas por ele também na gerência de jornalismo da SECOM, a Secretaria de Estado da Comunicação. Portanto, seja bem-vindo, Alexandre, e comecemos justamente com uma constatação. Nesses seus 20 anos de jornalismo, né, eu pergunto o que vale destacar na eleição em que mais de 70% da categoria votou em você, né? Como você, digamos assim, num processo eleitoral, digamos, super conturbado. É um prazer. Um prazer retornar aqui. Já tive sendo entrevistado aqui em outros momentos, mas desta vez como presidente do Sindicato dos Jornalistas. Das outras vezes vim falar de política e hoje estou aqui no Frente a Frente com você e me sinto na tranquilidade. A sua pergunta fala de um momento conturbado e a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Mas assim, é muito bom estar de volta, estar conversando contigo e com toda a audiência que a gente sabe que a TV Assembleia tem e a sua audiência, porque ela acompanha. Você tem telespectadores que admiram o seu trabalho. A eleição do Sindicato dos Jornalistas, depois de 39 anos, ela voltou a ter duas chapas. Dois grupos políticos distintos que não conseguiram sentar e fechar um acordo, não muito por nossa causa, mas pelo outro grupo que disputou conosco. Nós tínhamos bandeiras e visões do jornalismo bem distintas e não conseguimos chegar a um acordo, a uma composição. Isso acontece muito em eleições de sindicatos e associações e até mesmo no mundo. Estou na TV Assembleia, estou no parlamento. Muitas vezes os parlamentares eles precisam consensuar, existem acordos que são feitos até para evitar conflitos e confrontos. Mas a gente não conseguiu chegar a esse acordo e fomos à disputa. E assim, a gente saiu numa eleição que a gente correu atrás e chegou na frente. E nessa corrida, tive o prazer de receber o apoio de todos os ex-presidentes do Sindicato dos Jornalistas que estão vivos. Joaldo Cavalcante, Marcelo Firmino, Fátima Almeida, Toinho Pereira, Carlos Roberto Pereira Leite, Valdice Gomes, Flávio Mineirinho e... Fátima Almeida, citei, e Isaías Barbosa. Todos esses ex-presidentes votaram na nossa chapa acreditando na capacidade do diálogo, porque nossa campanha ela foi construída com a base de que a gente precisa devolver aos jornalistas o protagonismo da profissão. A nossa profissão ela é fundamental para a sociedade. A gente viveu há pouco tempo a pandemia e na pandemia a gente viu que a saúde foi fundamental, a segurança foi fundamental. Os profissionais rodoviários foram essenciais e os jornalistas, os profissionais da comunicação também foram. E nós, por incrível que pareça, ficamos invisíveis, quando na verdade nós estivemos na frente dos veículos de comunicação, levando textos, levando informação para toda a sociedade, apresentando tudo isso que estava acontecendo, aquela novidade da pandemia. Lino, sobretudo desconstruindo a fake news. Sim, claro, nós somos os profissionais... Trabalho hercúleo, eu diria. Temos um trabalho hercúleo, nós somos os profissionais que atacam de frente a fake news, porque nós somos as primeiras vítimas, porque a fake news descredibiliza o trabalho do jornalista, descredibiliza. A gente teve que enfrentar na pandemia momentos onde certos medicamentos, sem nenhuma comprovação científica, foram oferecidos como a solução para o problema. E aí teve medicamentos, mas teve também tratamentos. Quem não lembra aí de alguns tratamentos que foram oferecidos? Teve um ex-governador de Rondônia que ofereceu um tratamento feito com fumaça de soldar ferro. Seria como cômico não fosse trágico. Cômico. Ele tomava fumaça.
assim, um desespero, as pessoas não conheciam. Hoje nós todos somos sobreviventes da pandemia e nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pessoas que nós todos admirávamos. Nós perdemos, muitos deles vítimas das fake news, de decisões erradas. Então, esse é o nosso papel do jornalista, de tomar conta da informação. Nós somos protagonistas, porque nós apuramos. Eu sou repórter há mais de 20 anos. Eu já fui de impresso, já fui de site, já fui de rádio, já fui de TV, trabalho com assessoria de imprensa. Ou seja, é relacionamento, é apuração, é saber o que melhor extrair. Eu já tive conversa de mais de 1 hora com um entrevistado que não rendeu 5 minutos, mas eu consegui ali naqueles 5 minutos trazer e virar uma manchete de jornal. Ou seja, experiência, percepção, o faro jornalístico, tudo isso, nesses 20 anos eu acho que consegui desenvolver. Já fui professor também. Da universidade. Isso. E assim, eu acredito que a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. As mudanças na sociedade, as mudanças. E vivi isso de perto. Então eu achava que eu estava mais preparado para seguir com a história dessa entidade que já teve Freitas. Além de todos esses que eu citei, a gente já teve Freitas Neto, Denis Agra, Aldo Ivo, Carivaldo Brandão, grandes nomes do jornalismo alagoano que participaram ativamente da vida de Alagoas nos últimos 60 anos. Sobretudo nos anos... De chumbo, nos anos de ditadura. Ditadura militar. Homens e mulheres, e aí é preciso fazer também um resgate da sua história, homens e mulheres que enfrentaram a ditadura com a cara e a coragem, de cabeça erguida. E não eram tempos fáceis, eram tempos muito difíceis e a gente tem que, em todos os momentos, saber elogiar e resgatar essa história. E acredito eu que a gente vem fazendo isso e estamos fazendo. No dia que o sindicato completou aniversário, a gente fez uma postagem, são 64 anos de sindicato, resgatando várias diretorias que nós já tivemos e vários personagens dessa história. E foi muita emoção, muitos comentários nas nossas redes sociais, das pessoas relembrando, filhos e netos, relembrando a história de seus pais, de seus avós, porque esse sindicato já elegeu vereador aqui em Maceió, já elegeu deputado. É uma força política considerável. E merecia ter de volta esse espaço, esse protagonismo na sociedade. Lino, o que a categoria, no geral, não só a que votou, mas a que não votou em você, pode esperar da sua gestão junto com a sua equipe? Então, na gestão, outras palavras, que não é só o Alexandre Lino, tem o Eric Maia, que é da TV Gazeta, tem o João Vitor Souza, que é do TNH, tem o Adson Correia, que é da TV Ponta Verde, temos mulheres brilhantes, temos a Iracema Ferro, nós temos a Simoneide Araújo, que é da assessoria da UFAL, a gente tem a Flávia Farias na Santa Casa, a gente tem a Luciana Martins no Conselho Regional de Farmácia, profissionais, Luísa Barreiros no TRT, profissionais de referência, de reconhecimento, e me perdoe, porque citar os 36 seria difícil aqui, mas durante a entrevista a gente vai pontuando alguns que com certeza quem está assistindo conhece, porque tem nessas pessoas a referência. Nós alcançamos 75% dos votos numa eleição que foi, como você muito bem colocou, conflituosa, tumultuada. A eleição precisou ser adiada por um... Foi judicializada, digamos assim. Isso, foi judicializada, porque a outra chapa perdeu prazos, mas aí quis recorrer. A gente tinha certeza que nós tínhamos o melhor projeto, fizemos um acordo, podem competir, podem disputar. Queremos que o jornalista tenha também a opção de escolher o projeto de vocês, caso vocês caso o jornalista queira. E a gente conseguiu vencer em todas as urnas, e é importante dizer isso, quando eu digo todas as urnas, são as urnas nas redações, as urnas volantes, que elas passam nas assessorias menores, e as urnas, a de Arapiraca, a dos aposentados e a dos desempregados, e a urna do sindicato, que é a maior urna que tem, que a maioria da categoria procura votar na eleição na própria urna do sindicato. Tem o prazer de ir ao sindicato para efetivar a eleição. Isso, e a gente conseguiu vencer, foi uma vitória bonita, e no discurso da vitória, o tom do discurso foi: palanques desarmados, venham compor, venham construir. No próprio momento lá, antes do fechamento das urnas, eu conversei
com o Marcos Hollenberg, que foi o outro candidato, dizendo a ele que queria que ele viesse também somar com as ideias dele. Infelizmente isso ainda não aconteceu, mas também respeito, é importante ter oposição. É importante ter oposição, ele tem o grupo dele, mas alguns do grupo dele já vieram, já estão... Pois bem, você falou, não é? Palanque é desarmado, que bom seria, porque isso é uma atitude política e respeitosa, não é? De admitir, de aceitar e colaborar, se for o caso, né? A ideia é essa, né? Alguns estão colaborando, estão participando dos eventos. Outros que estavam na outra chapa, infelizmente, já pediram até desfiliação. Não acredito que não é dessa forma que você constrói um movimento, não é dessa forma que você constrói uma entidade, mas a gente também respeita, são momentos e o tempo vai ensinando. Eu comecei no movimento estudantil. Quando eu cheguei de Arapiraca para morar em Maceió, fui apresentado ao movimento estudantil, conheci, militei, venci 5 eleições seguidas de DCE na UFAL. Então, estou calejado, a experiência ensinou bastante. Você pontuou nas entrevistas e nos encontros em redações que estávamos vivendo ali e um momento histórico quando se efetivou a vitória da sua eleição. Como histórico, em que sentido especificamente? Vamos lá. Primeiro, por ser uma eleição depois de 39 anos de chapa única. Porque nas chapas únicas, o que aconteceu? Os grupos que compõem, e são vários grupos, você tem o grupo do repórter cinematográfico, o grupo do impresso, o pessoal que é da velha guarda, que quer continuar, o pessoal mais jovem que está ali cheio de ideias. E esses grupos vão se juntando e compondo. Nessa não aconteceu isso. Os grupos foram distintos, então a gente voltou a ter eleição. E assim, eu tive a oportunidade de viver um momento que há 39 anos, Denis Agra e Flávio Gomes de Barros viveram. E hoje, infelizmente, a gente não tem mais o querido Denis entre nós, mas temos o Flavinho para contar a história. E o Flavinho conta essa história. Ele viveu cada um desses momentos e isso é muito marcante, isso é revigorante e faz parte da história. Além disso, nós estamos lutando para devolver o protagonismo da nossa profissão à sociedade alagoana, porque a gente tem esperança de fazer diferente. Como seria esse protagonismo na prática? Na prática, a gente tem vivido já nesse pouco mais de um mês de gestão, porque, primeiro, a gente fez uma posse, um evento de posse, porque a gente reuniu a classe política, a classe jurídica, demais sindicatos parceiros, a Central Única dos Trabalhadores esteve presente, Central Única CUT, que completou esse mês de agosto 40 anos. A gente reuniu o grosso dos jornalistas, nós tivemos mais de 200 jornalistas, representantes das empresas de comunicação, empresários da comunicação. As pessoas participaram da nossa posse. Fizemos uma posse, porque até então, há um certo tempo, não foi sempre assim, mas até então nosso sindicato deixou de ter posse. Não, a gente tem que ter posse, tem que ser um momento de transição da gestão que está terminando para a gestão que vai começar, sim, e prestigiar os parceiros, porque a palavra parceria está presente na nossa gestão. Além disso, a gente começou a fazer eventos. Nesses eventos, a gente buscou, até agora, com parceria com a Secretaria de Comunicação do Estado, fizemos um evento de gerenciamento de crise dentro do ciclo Tendências e Soluções, organizado pelo secretário executivo Wendel Palhares, debates qualificados, a gente trazendo personagens, jornalistas de fora do estado para melhorar, para ser um intercâmbio com a gente aprendendo e eles conhecendo a nossa realidade, aprendendo com eles que viveram outras experiências. Além disso, fizemos eventos com os repórteres cinematográficos, buscamos fazer uma visita a Arapiraca, que há muito tempo não acontecia, tudo isso na tentativa de melhorar o nosso relacionamento. Pois bem, no próximo bloco a gente vai observar melhor toda essa mudança que está ocorrendo na base, digamos assim, da atividade jornalística aqui em Alagoas. A gente volta já já, é só um minuto e o Frente a Frente está de volta.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista Alexandre Lino. Ele, que foi eleito, é o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, Sindjornal, e também atua na SECOM, não é, como gerente de jornalismo. Eu pergunto, das atividades que a SECOM tem realizado, percebe-se uma gestão bem democrática nesse sentido, né? E nesse sentido, o que tem sido feito na condição dos jornalistas de aprimoramento, de investimento na formação? Então, primeiro, eu tenho a oportunidade de trabalhar, de ter uma aula de pós-graduação gratuita todos os dias. Que eu trabalho com o Joaldo Cavalcante, um dos jornalistas referenciais no mercado de jornalismo daqui de Alagoas, e também foi presidente do nosso sindicato. Exatamente. E Joaldo ensina bastante, ensina. E ele já ensina nos primeiros movimentos, porque antes mesmo de iniciar, quando ele recebeu o convite do governador Paulo Dantas para ser o secretário de comunicação, ele montou uma redação com várias gerações do jornalismo. E isso mostra muito a percepção dele. Porque quem tem mais tempo tem muito a ensinar. Quem está ali no meio da carreira também tem o que ensinar, mas ainda está aprendendo. E quem está começando tem muito o que aprender, mas também tem o que ensinar a esse que está aqui na ponta. Porque hoje os jovens jornalistas, eles trabalham muito bem com as redes sociais, eles são muito ágeis. Mas o feeling político, o traquejo, a preocupação com a palavra, com a imagem, os outros jornalistas também têm. Então fica todo mundo, é um time que forma muito bem. É um time que tem oferecido excelentes resultados para a sociedade alagoana, para a população alagoana. E a gente tem todos esses projetos e programas desenvolvidos pelo governador Paulo Dantas que vem dando certo e a população vai conhecendo através do trabalho de excelência da SECOM. A SECOM que tem um capitão tem um treinador como o Joaldo Cavalcante, tem um capitão como o Wendel Palhares, porque o Joaldo desenha o esquema tático e o Wendel bota o time em campo e a gente consegue ali obter grandes resultados que a gente vem obtendo até agora. E a forma democrática como esse trabalho é feito, né? Porque eu sou testemunha dessa condição colocada que facilita em tudo na conclusão do trabalho. Sim, valorizar o jovem profissional que chega para somar. Logo no início agora de 2023, o governador Paulo Dantas, atendendo a um pedido da SECOM, melhorou o salário, atendeu a um pleito antigo dos jornalistas. Os jornalistas passaram a receber o piso da categoria, todos os jornalistas comissionados dentro do Estado. Então, isso foi uma conquista, valorizou o trabalho do time. Então, tudo isso vem dentro dessa história da democracia. E, por exemplo, para a área de comunicação, internamente, a gente vem promovendo o ciclo Tendências e Soluções. Antes da gente entrar no ciclo, eu queria pontuar aqui uma questão que está de volta e tem muito a ver com a atividade sindical, que é a volta do imposto sindical, não é? Como a categoria tem visto essa questão? Sua pergunta é excelente. Vamos lá. O imposto sindical, ele é necessário, mas não do formato como ele está sendo apresentado ou como acontecia. Porque antigamente o imposto sindical ele vinha e indiscriminadamente tirava um dia de trabalho do profissional. Mesmo aquele profissional que não acreditava no sindicato. Então, vinha lá e tirava um dia dele, independente se ele estava... tirava.
os sindicatos que faziam luta, eles sofreram bastante. Os que não faziam luta e que eram apenas sindicatos cartoriais, esses sofreram ainda mais, porque muitos desses sindicatos, eles existiam apenas no papel. Eles não existiam presencialmente, eles não estavam na vida de suas bases. E aqui, se eu comentar rapidinho, vamos lá. Urbanitários, bancários, o próprio Sinteal, Sindicato dos Vigilantes, Sindicato dos Comerciários, são todos sindicatos que, rodoviários, os rodoviários, que as pessoas da sociedade, quem está me assistindo agora, vai lembrar em algum momento de algum ato, evento, mobilização desses sindicatos. Agora nós temos outros sindicatos que as pessoas nem lembram que da existência deles. Uhum. A gente tem, por exemplo, dos sindicatos de luta, a gente tem o sindicato dos Correios. As pessoas lembram da existência dos sindicatos. Ah, tem a greve dos Correios. É porque o sindicato organiza a categoria, defende a categoria, vai para a luta em nome daquela categoria. Nós temos a FETAG, fazendo trabalho de organização dos trabalhadores do campo. Agora, outros sindicatos, esses inexistem, mas existiam para o imposto sindical. Então, o dono do sindicato, que era muitas vezes apresentado assim, era muito comum o cara ser sindicalista 30, 40, 50 anos e as eleições... Ele vivia do sindicato, mas o sindicato não fazia nada por sua base, não. Porque todo ano... Os chamados sindicatos pelegos. Isso, os sindicatos pelegos. Bom lembrar. E os sindicatos que faziam luta, eles sofreram, porque a luta tem um custo organizacional. Você tem um custo administrativo. Que justifica. Que justifica. Uhum. Porque você tem, vamos lá, eu falei de alguns sindicatos aqui, bancários, urbanitários, correios, esses sindicatos têm auditórios, têm funcionários, o funcionário que vai ligar para a base para informar de uma decisão judicial, para informar de um evento, para informar de uma capacitação, para você fazer uma defesa da saúde laboral, dos cuidados necessários com ergonomia, tudo isso tem um custo administrativo. O sindicato dos jornalistas, ele tem um custo. Eu descobri os valores assumindo o sindicato. Então, o imposto sindical, não da metodologia antiga, mas é necessário que o profissional contribua com a construção da sua categoria. Porque aquele instrumento que está em sua defesa, né? Sim. Hoje, 10% dos profissionais do jornalismo contribuem com o sindicato. É muito Apenas? Pouco. Apenas. E nós somos 1.200. É pouco mais de 10%. Nós somos 1.200. As pessoas chegam e se assustam. 1.200. Sim, nós somos 1.200 jornalistas espalhados por toda Alagoas. E aí a gente precisa que os colegas entendam que a nossa luta, quanto maior for a nossa estrutura, maior é a nossa força de organização. A gente fez um evento em Arapiraca. Pois é, interiorização das ações também estão contidas na prática atual, não é? A gente recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura, que é gerida pelo prefeito Luciano Barbosa, através da Mônica Nunes e do Igor Castro. Eles foram parceiros do evento. Mas fazer o evento acontecer tem um custo. Você tem um custo de deslocamento, de buscar os diretores e tudo isso, de organizar o evento. Mas que bom que a gente teve essa parceria e estamos entendendo esse novo momento. Então, o imposto, que eu acho que o nome não vai ficar sendo esse, ele vai voltar, porque eu acredito muito que ele vai voltar, porque hoje, nesse momento, existe uma organização muito grande dos sindicatos para ter esse apoio, esse aporte financeiro, para que as pessoas possam entender que é um novo momento, que os sindicatos precisam ser fortes e que aqueles sindicatos que não têm representatividade, não têm força, eles não merecem o apoio financeiro da base. Com critério, né? Sim, esse novo imposto que está sendo desenhado, ainda está sendo discutido, não vai ser daqui para amanhã. Esse ano, por exemplo, não tem mais cobrança. E acredito que, se tiver, vai ser lá para o meio do ano que vem. Que as pessoas possam entender que quem está no sindicato está representando a categoria. Está colocando, está deixando, por exemplo, a sua vida particular, sim, profissional. Eu encontro alguns deputados, a gente está aqui na TV Assembleia, e eles brincam, e aí, está gostando da vida de político? Pois é uma vida de político. Você
de articulações. Abre mão de estar, muitas articulações. Você abre mão de estar com a sua família. No final, eu já recebi, agora, desde que assumi a presidência, os ex-presidentes brincaram comigo, prepare-se para a madrugada. Aí eu, como assim? Não, você vai entender. Aí eu realmente entendi, acho que na primeira semana eu recebi uma ligação às 4h30 da manhã, com um colega querendo falar comigo. Mas era algo que podia... Não era urgência. Infelizmente, era algo que podia ser resolvido às 7h30, 8 horas. Ansiedade. E, assim, mas acordou a minha esposa. Então, é tudo a vida que a gente passa a levar. Já não é a mesma. Já não é a mesma. Então, são horários que eu podia estar almoçando com a minha esposa, almoçando com a minha filha. Não, estou abrindo mão disso para estar com o colega, estar ouvindo a reclamação do colega, estar articulando algum convênio, algum prêmio, algum evento, tudo isso a gente vai vivendo. Por falar em convênio, em prêmio, nós temos aqui a informação de que o sindicato está fazendo convênios por todo o estado para levar formação, qualificação à atividade jornalística. Como isso se dá? Isso. Agora, a gente tem, quando assumiu a gestão, na campanha mesmo, a gente defendeu que tinha que ter parceria. Para o jornalista ter um curso de inglês, para o jornalista ter um atendimento médico com um custo mais barato, para o jornalista poder fazer uma atividade física numa academia, tudo isso ser valorizado para o profissional jornalista, para que ele também tenha qualidade de vida. Porque a gente se dedica, uma atividade exaustiva, né? Não, a gente é jornalista da hora que acorda, a hora que vai dormir. Eu brincava aqui de 4h30. Ontem eu recebi uma mensagem, o cara falou, você é um grande profissional, eu queria que você me ajudasse. Então, assim, o nosso dia a dia, ele é muito movimentado. A gente é estressante, né? Por sua natureza. O jornalismo é estresse na sua essência. Porque a gente consome informação. A gente, em geral, quando a pessoa vê um acidente, ela fica olhando, passa o carro e ela fica olhando. O jornalista não, ele para o carro, vai ver o que foi, se ele pode ajudar, quem é que foi acidentado, como foi que aconteceu. Mesmo registra, fotografa, informa os colegas que estão na redação, porque esse é o nosso dia a dia, a gente trabalha com informação. Muitas vezes a gente está numa festa, num evento de família, as pessoas vêm perguntar as coisas a gente, como se a gente soubesse as respostas para tudo que está acontecendo. E, assim, é do nosso dia a dia, da nossa profissão. Então, buscamos correr atrás dos convênios para oferecer aos jornalistas uma melhor qualidade de vida. E estamos fechando alguns convênios, alguns descontos, e isso tem sido muito bom e já tem tido retorno e mais gente procurando. Tem gente que quer oferecer desconto na escola. É bom para o filho do jornalista, porque é uma ajuda valor indireta, e ajuda indireta. É um valor que fica no bolso que a gente pode investir em outra coisa. Então, a gente defendeu isso na campanha e está muito feliz de estar conseguindo colocar isso em prática. Com a parceria. Com as parcerias, sim. Que é indispensável, né? O jornalista tem que saber falar inglês, saber falar espanhol, tem que estar malhando, tem que estar jogando bola, tem que fazer caminhada, tem corrida, que se cuidar. Tem que se cuidar, tem que natação, natação é importante. A gente tem também até convênio já com academia de natação. Sim, já conseguimos. Estamos em campo. É importante ter um atendimento médico também, por meio de convênio, né? Esse é o nosso próximo passo, tentar ver se algum dos planos de saúde se sensibiliza e atenda a nossa causa. Eles têm, o coração deles ainda é meio de pedra. Meio frio. Meio frio demais, porque a gente ainda não conseguiu avançar nas 2 vezes que a gente já demandou, batendo na porta e tal. Pediram muito alto. E uma categoria numericamente pequena? Não, é expressiva, assim, a nossa é expressiva. Expressiva no tamanho, mas, digamos assim, existem várias formas de você minimizar esses custos. Sim. É? Mas o coração deles é um pouquinho, do plano de saúde, um pouquinho de pedra. Mas a gente vai batendo e vai amolecendo, vai. Olha, Lino, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, é só 1 minuto e a gente vai estar aqui de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Alexandre Lino, ele que é presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, como também gerente de jornalismo da SECOM, a Secretaria de Estado da Comunicação, aqui de Alagoas. Vamos falar agora, Lino, sobre essas publicações, né, que vêm nortear a comunicação e o estilo de comunicação que está sendo lançada também pela SECOM, não é isso? Sim. O que representa, não é, essa iniciativa Gerenciamento de Crise, Manual de Gerenciamento de Crise e Guia de Redação e Estilo? Comecemos pelo Guia de Redação e Estilo, não é? Para unificar, digamos assim, a forma de conduzir o entendimento de uma questão no âmbito do governo, no caso. Isso mesmo. São 2 produtos do ciclo Tendências e Soluções que a SECOM vem desenvolvendo, buscando aprimorar a qualidade da comunicação. E quando eu falo qualidade da comunicação, é porque o cidadão, ele se acostumou a cobrar saúde, a cobrar educação, infraestrutura, segurança, mas ele também tem que cobrar comunicação de qualidade, porque somos nós que informamos a ele o que está acontecendo. Então, a SECOM, na gestão Joaldo Cavalcante, ela teve essa percepção, essa preocupação, orientada pelo nosso governador Paulo Dantas, que fez questão de valorizar a política de comunicação do estado de Alagoas. O primeiro, o Manual de Gerenciamento de Crises, foi lançado num evento que a gente trouxe para cá, o Thomas Trauman e a Cris Gomes, 2 jornalistas especializados. O Thomas, inclusive, já foi ministro das comunicações, especializados em enfrentar crises. A palestra da Cris foi sensacional, porque ela mostrou como se portar à frente de uma crise. Quem trabalha com comunicação vive crise direto. Crises sobre crises. E algumas são crises pequenas, outras médias e algumas muito grandes que envolvem a sociedade como um todo. Então, é necessária a figura do porta-voz, porque o porta-voz é que vai fazer esse atendimento. Unifica a informação, Isso, não é? E aí a gente vem com o Guia de Redação e Estilo, como você muito bem falou, ele vem para unificar, para ter uma linguagem só. Para quem lê um texto da Secretaria de Agricultura, também lê um texto da Secretaria de Assistência Social, algum texto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ou da Secretaria de Estado da Educação, ou seja, ele perceber que ele está lendo de tudo dentro do mesmo governo. Pois é, isso no âmbito do governo, não é? Isso. Mas a gente sabe que manual de redação existe, já existe, Folha de São Paulo, Estadão. Estadão, eles norteiam pelo manual. É incrível como o trabalho no setor público, né, não tenha despertado antes para essa necessidade também. Então, fecha-se uma ação, né, de unificar a informação em benefício, sobretudo, da população. Seria por aí? Sim, isso mesmo, porque a rede de profissionais de comunicação que trabalham no governo de Alagoas, ela é gigantesca. Porque a gente fala comunicação, a gente envolve o relações públicas, a gente envolve o publicitário, a gente envolve o social media, a gente envolve o gráfico, o jornalista e o designer gráfico. São vários profissionais, o marqueteiro, que trabalha com marketing dentro da sua assessoria. Tudo isso porque são ações que são apresentadas à população. Todos os eventos que o governo de Alagoas organiza, participa, tem todo um trabalho de comunicação feito antes. Seja no evento, quando você tem a figura do profissional jornalista no cerimonial, a gente tem a cerimonialista Charlene Araújo, referência nacional, participou Exatamente. da posse do presidente Lula. Então, a gente mostra que em Alagoas nós temos alguns dos melhores profissionais do mercado. Esses 2 guias... Temos uma base intelectual que justifica temos isso, Alagoas, historicamente falando. Alagoas né? de Graciliano Ramos, de Jorge de Lima. A gente tem que encher o peito e se orgulhar disso. E mais temos Alagoas... Contemporâneos também. Sim, contemporâneo, claro, Gorete Lima. Alexandre Lino. A gente perdeu no mês passado e infelizmente já
foi sobre minha gestão, perdeu esse mês ainda, a gente está em agosto. O Plínio Lins, jornalista desses referenciais. E eu falando aqui, a gente... Fátima, um dos melhores textos que Alagoas já produziu em comunicação, em jornalismo. Sim, verdade, a mais pura verdade. É tanto que ele trabalhava com o senador Renan Calheiros na assessoria do Senado. Tão bom o texto dele. Eu falava desses dois guias, eles tiveram o trabalho da Renata Bertolino, da Fátima Almeida, do Marcos Toledo, do Ronaldo Pontes, que diagrama numa facilidade. Eu acho o trabalho dele de design gráfico é ótimo. Numa velocidade que e um contemporâneo seu, Dácio Monteiro, são todos profissionais que a gente tem como referência no mercado aqui em Alagoas, como preocupação que eles investem em tempo. E esses são alguns dos produtos porque a SECOM passou a identificar a necessidade de entregar para a população, para os demais colegas, os demais profissionais da comunicação, aquilo que nós estamos fazendo para ter a história, o registro histórico do que está sendo feito. Pois é, o registro histórico sob o ponto de vista da redação. Sim. Em jornais, nos sites, mas pela via da redação. Pela via da câmera... Da imagem? Da imagem, isso também está sendo colocado? Sim, sim. Eu tenho, assim, aí agora eu vou voltar um pouquinho para o sindicalista. A gente fez um evento há pouco tempo com a ARFOC, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, que foi um sucesso. A gente colocou mais de 50 profissionais, que são jornalistas, num estúdio, na VTK, para atualização, para capacitação. O vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas hoje é um repórter cinematográfico, é o Henrique Moura, que é da TV Pajuçara, profissional de primeira linha, premiado, e aí eu faço questão assim, de valorizar. E a gente faz esse trabalho de mostrar que o profissional da imagem ele tem que estar sempre mais qualificado. Lino, é a primeira vez que se vê um investimento, tanto do sindicato quanto de uma Secretaria de Estado da Comunicação, nesse sentido, até de unificar alguns entendimentos sobre a prática do fazer jornalismo, sim, né? Sim. Pode-se dizer assim? Pode sim, porque a gente entende, e aí a gente volta para aquela história do protagonismo. Nós somos protagonistas. Temos que ter a consciência disso. Temos que ter essa consciência. O jornalista ele precisa estudar sobre o jornalismo. E o Wendel fala muito bem sobre isso, quando ele fala, o advogado faz eventos sobre direito, discute o direito previdenciário, o direito econômico. Que muda, né? A realidade muda. Isso, o direito criminal, o direito civil. E ele vai discutindo o direito trabalhista. O engenheiro, o Wendel foi assessor do CREA, o engenheiro fala lá de engenharia ambiental, de engenharia sanitária, de engenharia de petróleo e gás, de engenharia civil. Por que o jornalista, ele não tem que também estar falando sobre jornalismo ambiental, jornalismo esportivo, jornalismo policial, jornalismo político? A gente tem que estar mantendo vivos os debates sobretudo jornalismo que envolvem político. a nossa, claro, Sobretudo, jornalismo político. Eu sou um apaixonado por ele, eu me pego à noite assistindo, inclusive, a TV Assembleia, porque sei da importância da gente estar acompanhando os desdobramentos. Onde tudo se decide na nossa sociedade. Então, é importante o jornalismo estar vivendo, estar acompanhando e se debatendo, se analisando para buscar sempre a perfeição. O Prêmio Jornalismo Científico José Marques de Mello é o terceiro? É o terceira edição. Depois de 5 anos sem prêmio. Sem esse prêmio, a gente está retornando com esse prêmio. Corremos atrás, pedimos o apoio do secretário Silvio Bulhões, secretário de Ciência e Tecnologia. Ele nos atendeu, foi atrás do professor Fábio Guedes, professor da UFAL e presidente da FAPEAL. Pegou ali, recebeu o apoio do João Cavalcante pela SECOM e temos um prêmio agora para oferecer com mais de R$90 mil em prêmios. Então, para categorias do jornalista profissional e do estudante. Ou seja, abrindo também as portas para um incentivo, os jovens, para que eles conheçam a profissão
E a gente tem muito a mostrar da ciência. A ciência apanhou bastante, assim como os jornalistas. Mas evoluiu também. Isso. A partir dessa crise, dessa necessidade de buscar respostas urgentemente, né? Sim, sim. A rejeição trouxe o fortalecimento da ciência e a gente vai poder agora contar toda essa história, porque, assim, rapidamente, uma conta que a gente fez, a gente tem, no mínimo, 70 pautas diferentes para serem abordadas no Prêmio José Marques de Mello, um grande alagoano que fez referência no Brasil inteiro, professor da USP, de Santana do Ipanema, saiu para ganhar o mundo. E nos orgulha muito, leva esse nome, o prêmio, nos deixou, mas está tem um vivo. Legado. Está vivo, porque esse prêmio vai passar a gestão do Lino, vão vir outras gestões e a gente vai ter esse prêmio porque a gente acredita, sim, que a ciência tem que estar sendo respeitada, assim como o profissional do jornalismo. Então, a gente vai trabalhar junto, vai ter categoria áudio, imagem, categoria para web, categoria para texto, tem muita coisa boa vindo aí. Hoje, o que se coloca como maior desafio na condução do sindicato? Hoje, na condução do sindicato, é trazer os colegas de volta, para que eles voltem a acreditar que a gente tem se dedicado, que a gente tem vivido, tem buscado. Só uma diretoria, eu falei, não, uma diretoria com 36 nomes, com a Ábia Marpin, que é uma jovem jornalista, com o Pedrinho Barbosa, que já é da velha guarda, está ali somando com a gente. Tem a Tayane Magalhães, também muito motivada ali, entre os mais jovens jornalistas. Tem o Jorge Carlos, que é da Gazeta, tem a Regina Carvalho da Gazeta também ajudando a gente. A gente tem um leque muito grande de profissionais. O Vinícius Firmino, não posso esquecer do Vinícius, do Henrique Pereira. Esses jovens assim, são talentosíssimos, contribuindo também nessa construção. A gente está aí colocando, trazendo de volta, porque o maior desafio hoje é fazer com que os colegas, somos 1.200, e eu falava que pouco mais de 10% estão contribuindo com o sindicato na estruturação. E assim, um sindicato estruturado, ele tem retorno para sua base, porque a gente tem o que oferecer aos colegas. A confiança, né? Sim, sim, a gente tem corrido atrás disso. Já aumentamos o número de filiações, esse é o maior desafio nesse primeiro momento. Atualizar filiações que não estão contribuindo. Sim, sim. Mas, filiados, melhor dizendo. Mas a gente tem um outro desafio bem grande que eu não posso deixar de citar, que é o de preparar a nossa categoria para o enfrentamento que a gente vai ter mais para frente, que já está tendo, na verdade, com as Big Techs e com a inteligência artificial. É um perigo que se coloca. Porque hoje, as redações, eu fui de um tempo, a redação do O Jornal, o qual eu trabalhei, tinha 64 jornalistas. Hoje, você não tem uma redação aqui em Alagoas com esse tamanho. Não tem. O Jornal tinha 64, mas aí tinha Gazeta, tinha Tribuna, todas essas redações eram grandiosíssimas. São profissionais que desempenham 2, 3 também atividades. Sim, né? sim. E aí a gente tem hoje as redações muito enxutas, os colegas acumulando 2, 3 funções. Então, mas é um novo momento da profissão. A profissão mudou muito, a evolução da tecnologia. Ontem eu estava vendo um vídeo do poder do celular. Que o celular, ele encerrou um monte de coisa. Ele encerrou... dentro de um celular você tem a câmera fotográfica, você tem um computador, você tem uma agenda e outras coisas que você tem dentro do celular. Que trabalham de forma independente, muitas vezes, até de forma equivocada também, né? Isso a gente também tem e não é pouco. E a gente tem que sempre buscar qualificar os colegas para a gente fazer esse enfrentamento. Então, tem sido esse o nosso desafio e explicando a cada um dos colegas que se prepare, porque os tempos não são fáceis, são tempos difíceis, mas o sindicato está aqui para te ajudar a você qualificar, você não tem que gastar para qualificar, para você estar ficando atualizado de tudo que está acontecendo ao redor. Porque é isso que o jornalista, a gente acompanha o que acontece na sociedade. Então, a gente vai acompanhar essa evolução também. Exatamente.
Alexandre Lino, foi um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e espero recebê-lo mais vezes. Então, fica aqui esse momento para as suas considerações. Gorete, eu agradeço. Infelizmente. Não, os 3 blocos passam rápido demais. Agradeço seu carinho de sempre, sei que ele é acolhedor e ele conforta. A gente chega aqui um pouquinho nervoso para dar entrevista. Não acredito. Mas com você, a segurança, você nos transmite essa segurança e deixa a entrevista fluir facilmente. Agradeço a todo o público da TV Assembleia e sei que esse é um instrumento muito importante para a sociedade alagoana, um instrumento de cidadania. E agradeço, nesse caso, ao presidente Marcelo Vitor e a todos os deputados que constroem o Parlamento alagoano, porque acredito que ter a TV Assembleia é importante para que a sociedade acompanhe os debates qualificados. Isso não é uma entrevista de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que também são importantes, mas é uma entrevista que você pode se aprofundar, você pode contar a história do que está acontecendo. E o Frente a Frente tem esse papel muito relevante para a história aqui do povo alagoano, de todos aqueles que acompanham a TV Assembleia, que está já fazendo aniversário, está chegando aí 16 de setembro, e eu acompanhei o nascimento dessa emissora e fico muito feliz com essa vitória, com mais essa data festiva chegando. Então, eu tenho muito a agradecer e agradecer aos jornalistas que confiaram a gente a condução do sindicato pelos próximos 3 anos. Estamos aí buscando a nossa referência e o nosso protagonismo na sociedade. Obrigada, Lino, pelas palavras, né, e pela sua condição de estar aqui, participando da sociedade dessa forma tão democrática que foi estar presidente hoje do Sindicato de Jornalistas. Obrigado. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.